transtorno do espectro autista é uma deficiência que afeta comunicação, interação social e comportamento. As pessoas com autismo podem apresentar uma ampla variedade de sintomas, desde dificuldades na comunicação, interesses restritos e padrões de comportamento. No programa de hoje, em comemoração ao mês da conscientização do autismo, vamos explorar os mitos e verdades sobre o autismo, trazendo o depoimento dela, que é psicóloga especialista em autismo e TDAH. Seja bem-vindo ao Assunto em Destaque, Elianai. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e estou à disposição, né? Vamos lá para este mês que é tão importante dessa conscientização do autismo, né? E é um assunto que é amplo, né? Muito amplo, muito complexo, mas que nós precisamos falar e muito sobre o autismo. E vamos às perguntas. Para contextualizar os nossos telespectadores, o que é o espectro autista? Bom, o espectro autista hoje abrange não só o autismo, mas a síndrome de Rett, de Williams, algumas síndromes que estavam dentro do transtorno global, né? Então, agora surgiu tipo um guarda-chuva, né? Tudo que tiver ali embaixo, que tiver o padrão de comportamento, né, repetitivo, falha na comunicação, fica dentro desse espectro, né, que é o autismo. E quando que surgiu a tua necessidade em se aprofundar na área? Na verdade, eu comecei com a educação especial por conta de uma filha dislexa. Depois começaram a aparecer autistas na família e eu comecei a me interessar no assunto. Então, eu acabei me especializando, né, em dislexia, em autismo, em TDAH e em alguns outros transtornos, né, porque havia necessidade primeiramente na família. Então, depois daí eu fui gostando muito do assunto, né, e aí comecei a trabalhar numa escola, depois fui para consultório, hoje dou assessoria, palestra e por aí adiante. E outra coisa, o autismo, ele é considerado uma doença, uma deficiência, só um comportamento? Não, autismo não é uma doença. A pessoa nasce com autismo e morre com autismo. Então, desde que nasce, as causas dele são genéticas e epigenéticas. Genética, então, é de 92 a 96% dos autistas é genético e hereditário, né? E os outros, então, é epigenético, quer dizer, tem a influência do meio, como infecções da mãe, né, durante a gestação, diabetes, também agora fui num congresso que só com evidências, né, é, foi comprovado, e então medicamentos, alguns medicamentos, né, levam à causa do autismo. E ele é considerado uma deficiência reconhecida É, pra, nacionalmente? é, é considerado deficiência para meios legais, né? Então, está dentro do estatuto da deficiência, já contempla o autismo. Uhum. E a pessoa com espectro, ela tem que frequentar a PAI? Não necessariamente, mas tem que frequentar a escola. Sim. É, a escola regular, né, tem a inclusão justamente para o autismo, né? E aí cada autista tem a sua especificidade, né? Mas tem sim ir para uma escola regular, particular ou público, mas necessariamente não tem que estar na PAI. Uhum. E como que é feito o diagnóstico? Clínico, totalmente clínico, né? Não se tem exames de imagem ou de sangue para dizer, ó, é autista. É totalmente clínico. Então, são vários profissionais que fazem essa investigação, né? O psicólogo, o psicopedagogo, TO, fono, né? E o médico é quem dá o laudo, só o médico, né? Um Eles médico psiquiatra? não, pode ser neuro, pode ser psiquiatra, pode ser neuro, pode ser pediatra, e isso é um equívoco muito grande, Uhum. porque lá no DSM-5 e nem no CID te diz que tem que estar graduado ou tem que ser neuro, é um médico. O médico dá. Se ele se achar em condições e tiver o conhecimento do autismo, ele é capacitado, sim. E existem alguns níveis dentro do espectro? Sim, existe alguns níveis. Existe nível um, 2, 3. Esses níveis remetem ao suporte,
né, o suporte cotidiano que aquele autista precisa, né? Então, o nível 1 é que não precisa de suporte maior, né? O nível 2 já precisa de mais suporte, que vai ajudar a levar na escola, buscar, ajudar a se organizar. E o nível 3, então, ele precisa de muito suporte, né? E às vezes com alimentação, né? Usa fraldas, precisa ser trocado. Então, assim, eu falo bem, vamos dizer assim, uma linguagem bem pobre, assim, para entenderem Sim. mesmo, né? Porque às vezes fico muito assim. E aí, então, se remete muito, dizer, ele é nível 1, então, nossa, nem tem cara, nossa, ele é inteligente, É autismo só leve. de leve não tem Não tem nada. nada, nenhum dos 3 níveis, né? A pior coisa que pode dizer para uma pessoa que tem nível 1, dizer, nossa, tu é leve, né? Porque leve, porque tu está enxergando ele fazer tudo, né? Se gerir, mas o pensamento dele não está leve, nada Com leve, certeza. né? É a mesma coisa de, todo mundo tem um pouquinho de autismo, né? É. Eu moro com uma menina que é autista e a gente fala, quem dera ter só um pouquinho, né? A pessoa que tem autismo é muito Ele é mais do que aquilo. autista, não interessa o Exatamente. nível que ele está, ele é autista. Então, ele traz toda aquela condição, né, da comunicação, da interação social, de comportamento repetitivo, e que é onde há assim, muita confusão, né, porque a comunicação é uma coisa que às vezes eles pensam, nossa, mas ele fala, ele corre, ele olha nos meus olhos, então ele não é autista. Ai, sim. Mas vai além disso, né? A comunicação às vezes não é o só o falar. E não é às vezes, não é o só o falar. E tudo comunica, né? O ar-condicionado que a gente está aqui está comunicando, né? O teu batom está me comunicando, né? Então, um perfume. Eu tive uma criança na escola que ele chegava, gente, ele gritava, se atirava no chão. Ele só ficava embaixo de uma mesa. E foi bem difícil para a gente descobrir o que era o gatilho dele, né? Qual era o gatilho dele? Era o perfume da prof, né? Então, isso é comunicação. Então, às vezes, não vê a crise que a criança está tendo dentro, né, da comunicação e pensa, mas ele fala. E a gente tem, claro, o autista verbal, não verbal, mas ele se comunica, às vezes através de PECs, às vezes de figuras, né, de te puxar, te mostrar, de Uhum. apontar, ele está comunicando, né? E a pessoa pensa que é só o não falar e o falar, e não Sim, é. é muito mais. É muito mais. E ultimamente, com TikTok, Instagram, internet, YouTube, estão vindo muitos eu acho que tenho autismo Uhum. e alguns diagnósticos tardios. E o que pode influenciar o diagnóstico tardio? Por que ocorre esse diagnóstico tão tarde assim? O tarde, eu acho que nós não tínhamos muito profissionais, né, que estavam capacitados, né, porque a gente tem um olhar um pouquinho diferente para avaliar o autista adulto, né? E a criança, a comunicação, interação social e comportamento repetitivo tem que fechar essa trilha. Não fechou, não é autista. Ah, mas o meu filho fala, não, calma. Ah, mas ele olha nos olhos. Calma, que interação social não é só olhar nos olhos. Então, o médico, os outros profissionais vão investigar aonde que está essa fratura, né? Onde que ele está com mais déficit para identificar. E depois vem o segundo critério, critério B, que está lá no DSM-5, que são andar na ponta dos pés, seletividade alimentar e outras séries de coisas, né? Sim. Então, a criança é mais fácil identificar. E o adulto, a gente muitas vezes tem que resgatar, buscar lá da infância, ou Muito então tempo de terapia, né? muito tempo e também analisar muito, né, a condição, o que está prejudicando no serviço, na vida dele social, na vida dele conjugal, para se trazer esse diagnóstico, né? Então, mas existe agora mais profissionais, né, que estão, né, mais, digamos assim, mais dentro dessa área, né, de autista adulto, né? Então, e sempre se teve autista, né?
Não se tinha essa nomenclatura, mas dizia era o tancinho, era o retardado, era, né, O o lerdo, não lerdo. Hoje, aprende. né, hoje já tem outra nomenclatura, mas Sim. sempre existiu. E hoje a gente, claro, tem um diagnóstico maior, profissionais mais profissionais trabalhando, né? Então, por isso se vê mais, Sim, realmente é um tema muito né? interessante, mas nós precisamos para um breve intervalo e logo após o intervalo nós voltamos com mais sobre o autismo. Aqui você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Despachante Placar, primeiro emplacamento, licenciamento, transferência e comunicação de venda. Enfim, toda a movimentação de documento do seu veículo. E, claro, com mais de 22 anos de experiência no mercado. Deixe a burocracia com quem entende. Despachante Placar. Voltamos no nosso comercial. Eu vou falar um pouco dessa profissional que tem um vasto currículo e muito conhecimento. A Elianai, ela é pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Também ela é especialista em educação especial, educação inclusiva, neurociência, libras, braille, autismo e dislexia. E também ela é tutora EAD e doutoranda em educação religiosa. É muito conhecimento para compartilhar com a gente, né? Um pouquinho. Muitos anos de estudo, né? Muitos anos de estudo e muitas horas. Eu sempre estudar, né? Eu não paro de estudar. Eu agora achei necessidade de fazer mais duas pós, por conta do autismo mesmo, e tô aí, eu não consigo parar de estudar, sabe? Não consigo. E, e outras coisas que eu faço, né? E graduações, eu boto pedagogo porque eu amo Sim. a pedagogia, mas eu tenho outras graduações que às vezes eu disse, não sei nem por que eu fiz, mas Mas tem, conta com experiência, né? ajuda, né? E aí eu pensei certo tempo se eu vou ser escritora. Daí comecei a escrever. Daí eu achei necessidade, assim, mas para eu ser escritora eu preciso fazer letras, né, em inglês, essas coisas. Daí fui fazer a graduação de letras em inglês para que eu vou, né? E no fim, né, só tá lá guardadinha, né? Porque atuar Sim. mesmo nem tenho vontade, mas assim, porque eu gosto de escrever um pouquinho, né? Aí eu já tive outras vezes aqui no lançamento do meu livro sobre dislexia, depois já. E Sim. tá aí para sair mais 2 livros aí. Olha só, que legal. Aham. Então, Elianai, o que seria o masking? Masking é, a gente usa muito quando a gente vai dar o diagnóstico ou falar sobre a menina, que ela tem ela consegue mascarar o autismo, digamos assim, até certo tempo, por conta que ela tem uma habilidade para copiar, né? Uma habilidade social de copiar, né? Então, da mãe, como que ela se comporta, como que ela vai, então, vai mascarando. Então, muitas vezes o diagnóstico da menina sai tardio por conta desse mestre, né? Que o menino já é mais, né?
Inclusive o mundo azul que se fala do autismo é porque se tem bem mais meninos, né, do que meninas. Sim. Até o ano passado se tinha 4 para uma menina, 4 autistas meninos para uma menina, né? E hoje está muito grande também, né? Já está 36 por 1. Cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Então, não existirá sala de aula sem Tem pelo menos um autista, né? autista. Igrejas, aí afora, né? Não vai existir. Porque tá, assim, é muito, muito mesmo ah, rápido que está se diagnosticando, né? E vendo. No Brasil não se tem essa estatística. A gente traz tudo de fora porque não se tem. Tudo que a Sim. gente estuda e busca é fora. Porque não temos aqui, sabe, pesquisas. Agora parece que surgiu, está surgindo, está a caminho, mas as pesquisas maiores estão sempre fora do Brasil. E por que que só agora, de uns anos para cá, que surgiu, que o autismo está mais em evidência? Mais pessoas sendo diagnosticadas tardiamente, mais pessoas achando ter autismo. Por que que foi só agora? Sendo que o autismo vem de muito tempo. Por conta de profissionais, né? Estão se capacitando mais, os psicólogos estão se capacitando mais nessa área, médicos, né? Porque às vezes tu chega num gastro e ele começa a conversar e daqui um pouquinho ele descobre, né? Porque assim, foca muito lá no. Eu, quando mando meus pacientes, eu sempre gosto de que vá ao psiquiatra, que eu acho que o psiquiatra é o que cuida de comportamento, Uhum. né? Então eu sempre mando porque eu sei que ele vai me ajudar. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma intervenção, eu gosto muito de saber a medicação. E às vezes até eu tenho contato com alguns, eu pergunto, por que que o senhor deu risperidona, no caso, né? Aí ele vai me dizer, porque eu sei que uma criança com risperidona, eu vou ter que fazer tal intervenção, vou ter que fazer isso, vou ter que pedir ajuda para uma TO, vou ter que pedir ajuda, né, para uma psicomotricista. Então, eu gosto muito de saber. Então, o psiquiatra, eu vejo que é mais, sabe, focado no comportamento, né? Mas Sim. nem todos os outros são capacitados. Quem, né, pode estar diagnosticando, dando laudo, sim. E por conta disso, então, tem mais diagnósticos. Se tem mais, bem mais diagnósticos. O autismo e o transtorno de déficit de atenção têm algumas semelhanças. O que que difere um do outro? Olha, o que difere é o comportamento mesmo. O TDAH traz algumas coisas, sabe? Mas assim, o autismo ele é muito a comunicação, muita interação social, que o TDAH não tem muito este problema, né, de interagir, de conversar, a não ser o que traz como predominância a desatenção, que ele é mais quietinho, mas ele não deixa de interagir também, sabe? Digamos assim, normalmente já o TEA, não, o TEA às vezes se fecha, fica lá no cantinho dele, lá sozinho, né? Então, mais é o comportamento, eu vejo assim, que Sim. difere a comunicação. O autista, ele tem a sua seletividade alimentar, alguns problemas com texturas, cheiros, e o TDAH também pode ter. Tem também. O TDAH também tem muito. Eu tenho uma filha e ela é assim, olha, seletividade alimentar é o sobrenome dela, Uhum. né? E ela não é TEA, mas ela traz muito. E ela Traz tem o transtorno de TDAH. déficit de atenção, que é o meu caso. Eu É o teu também caso. sou TDAH, também sou atípica, e eu tenho muitos traços de autismo, no caso, não Uhum. gostar de barulho, não gostar de barulho repetitivo. Alguns cheiros me dão, assim, uma Uhum. sensação ruim, tecidos e tal. E eu já suspeitei ser autista. E foi dessa forma que, por eu ser uma pessoa comunicativa, Uhum. que me disseram, olha, eu não te vejo como autista. Eu vejo mais como TDAH, mas os dois são bem parecidos. São bem parecidos. E como que a sua terapia se diferencia das demais e ajuda o paciente a lidar com o espectro? Bom, eu acho que toda terapeuta, cada uma tem a sua maneira de lidar, né? De lidar com o paciente. Mas eu faço, quando chega no meu consultório, a primeira coisa que eu chamo é o enquadre, e o meu enquadre é muito demorado, sabe? Não é uma sessão e a gente já vai para a intervenção. Eu vou muito tempo para eu conhecer as entrelinhas daquele paciente meu. Aí depois, aí então eu começo a intervenção, que eu começo a conhecê-lo, ver, a gente vai focar no que ele gosta.
Aí, né, eu tenho um paciente adulto, sei que gosta de música, então estou sempre focando na música. Falo de música e daquilo eu vou trazendo, né, a realidade dele. Me utilizo sempre do que a criança gosta, né, e todos os terapeutas, eu acho, fazem esse tipo de trabalho, né, de ser assim. Talvez eu tenha, eu tive um pouco de sorte maior, né? E cheguei na cidade não faz muito tempo e eu até me surpreendo às vezes de o tanto que eu sou conhecida já. Sim, Mas eu acredito que é um pouco de sorte, porque a gente em Araranguá tem muito bons profissionais, muito boas psicólogas, né, TOs, assim, é uma equipe muito boa que tem em Araranguá, né? O Araranguá está de parabéns mesmo. Às vezes eles deixam, né, de estar com os nossos aqui para ir procurar fora de sim. Araranguá, mas aqui em Araranguá tem muita gente boa, muito terapeuta, muita psicopedagoga, muito neuropsicopedagoga, são boas mesmo, sabe? Talvez eu dei um pouquinho mais de sorte, assim. Sim. E quais são os direitos da pessoa com o espectro autista? Olha, o autista, ele tem os direitos deles um pouquinho diferenciado, né, dos outros, pela luta deles, né? Que cada síndrome, transtorno luta, né, pelo seu Sim, segmento. Então, o autista, ele tem vários direitos, né? Começar pelo estacionamento, ele tem a carteirinha dele, né, que ele carrega com todo o CID, com todo o histórico dele, que eu digo para todos que têm filhos autistas, usem, com né, porque a certeza. gente nunca sabe o que pode acontecer com a nossa criança e a gente precisa de uma SAMU, a SAMU já sabe, né, tudo que tem que fazer quando uma criança é autista, né, para cuidar sobre crises e tudo que pode acontecer, né, tem direito ao BPC, tem, se, né, tiver uma renda, né, que não for muito alta, também tem direito a cada criança receber, né, o seu BPC, o LOAS, né, tem direitos ao segundo professor, sim, tem direito àquele que vim no laudo escrito. E isso, sabe, às vezes eles me criticam que eu foco, mas é pai e mãe tá perdendo tempo, às vezes na escola brigando. Com E certeza. é tem que estar escrito pelo médico que há necessidade de acompanhamento em sala de aula. Ele pode ser nível 1, nível 2, ele tem que estar escrito, né? Então, tem direito? Tem, mas precisa estar lá. E os direitos todos das terapias, para quem tem convênio, para quem não tem, tem que estar escrito pelo médico. Tantas horas ele vai ter que ter de aba, tantas horas ele vai ter que ter de psicomotricidade, OTO, quantas horas ele vai precisar de psicólogo, tem que estar lá. Os médicos, às vezes, né, não fazem, não é porque não tem conhecimento, né, não tem esse conhecimento legal, mas é necessário estar lá. Então, vai ter que gastar um pouquinho de tempo. O médico não precisa escrever lá, ele é do espectro autista por conta disso, não precisa. O CID já vai nos contar tudo, mas é necessário colocar as terapias que esse médico enxerga de melhor para aquela criança. É necessário. O autista, ele tem jornada de trabalho reduzida? Tem, se ele for autista, ele tem jornada de trabalho reduzida. Mãe, que é funcionária pública, tem jornada de reduzida também. Mãe atípica tem jornada reduzida e aposentadoria para quem também é autista também é menor, né? Nível 2 é um pouquinho, trabalha um pouquinho mais, nível 3 trabalha um pouquinho menos, Sim. mas tem o direito à aposentadoria, tem direito a sacar o fundo de garantia para tratamento dessa criança Uhum. autista. E quais são os tratamentos disponíveis? Se é remédio, terapia, combinado? No Brasil, é, sempre vai primeiro no médico, é medicado e vem para as terapias, né? Nos Estados Unidos, o último recurso é a medicação. Sim. Começa, né? Já é obrigatório ter aba dentro da escola. O que seria o ABA? A aba é uma análise do comportamento, né? É análise de comportamento. E é americano, né? E no Brasil, assim, se vende aba, né? Em todo lugar tem aba. Mas a aba é uma coisa é uma ciência muito séria mesmo. Tanto é que nos Estados Unidos tem uma sala lá para terapeuta, né?
que é a aba, porque qualquer coisa que aconteça com a criança autista é retirada para que ela possa fazer o manejo, né, com essa criança. Mas a aba é muito importante, né? O Denver é um braço da aba que se faz com criança, né? Um análise de comportamento com crianças até 5 anos. Assim, eu recomendo que os médicos coloquem lá a aba, porque funciona, né? 99% a aba funciona com o autista. E às vezes aqui no Brasil, assim, né, ela começa a tomar risperidona, fluoxetina, aí agora procura um psicólogo para fazer uma terapia, procura um psicopedagogo para te ajudar no cognitivo, procura um TO para te ajudar na motricidade. E né, não vê o que a criança está necessitando primeiro, né? E eu te digo assim, ó, a terapia, se ela for bem feita, a criança, olha, quase não usa medicação. Não precisa da medicação, exatamente. Porque, às vezes são remédios muito fortes, né? Remédios controlados para uma criança tão nova, né? E dá para ir muito longe só com a terapia. E às vezes eu fico assim, ó, é um mal necessário, a medicação é. E às vezes tem crianças que têm, né, comportamento disruptivo com 5 anos, a gente entende, né, que precisa, né, dessa medicação, mas muitas vezes só a análise do comportamento consegue fazer com que essa criança comece a ter comportamento normal, sabe? Porque comportamento se aprende, né? Sim. Então, ensinar aquela criança que ele precisa ter aquele comportamento, que é justamente isso. Ele não tem as funções executivas dele perfeita, então ele não vai saber se organizar, planejar, executar. Então, isso a gente ensina ele dentro, né, das terapias. O que seria o comportamento disruptivo? Por exemplo, uma criança que não para, corre, sobe, desce, é um comportamento disruptivo, assim, numa linguagem bem comum. Sim. E não é mais comum em pessoas com TDAH ou no autismo também é? O autismo olha, digamos que mais de 90% traz o TDAH, né? Sim. E traz comorbidade como TOD, traz transtorno de ansiedade, traz depressão, traz muita coisa, mas o TDAH ele traz num percentual muito grande. Quase todos, né? Quase todos, quase todos. Para mim finalizar, eu quero dizer assim, ó, estou aí fazendo parte de um projeto mundial de acolhimento mãe atípica. É um projeto mundial, né, de uma neurocientista brasileira, e ela está encabeçando assim esse projeto sobre mães atípicas. E o projeto se chama Acolher uma Mãe Atípica. Então, eu digo para as pessoas assim, a mãe chega no consultório, sempre é a mãe, o pai quase nunca aparece. Chega desesperada e é um luto a vida dela quando ela chega com isso. Então, a gente está fazendo um projeto assim, tu pode acolher com o que tu faz no teu diário. Se tu é cabeleireira, chama uma mãe atípica e dá um corte, uma maquiagem, alguma coisa assim. Eu acolhi 8 mães atípicas, né? Eu atendo gratuitamente 8 mães atípicas. Mas eu não sei fazer nada. Cuida dessa criança para essa mãe ir lá no shopping dar uma volta, tomar um cafezinho, né, dar uma namoradinha, mas participe desse projeto mundial que é até o fim do mês, né, de acolher uma mãe atípica. E me marca lá, que eu passo adiante, eu chego lá nos Estados Unidos, na Austrália, eu bora lá, né? Sou cabeleireira, hoje estou cuidando de uma mãe atípica, marca lá meu Instagram e eu passo adiante. E assim chegamos ao fim do nosso assunto em destaque especial sobre o autismo. Eu quero agradecer a nossa convidada especial, Elienay, por compartilhar conosco seu conhecimento e experiência nesse tema tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos falando sobre um assunto que é muito complexo mesmo, né? E a gente deu só uma pincelada, né? Porque é muito vasto o que tem que falar, mas agradeço bastante por este convite. Muito obrigada e até o próximo programa.